Meus amados, a paz do Senhor Jesus. Professor Filipe aqui com vocês outra vez. Espero em Cristo Jesus que todos estejam bem. Amém? Meus queridos, estamos aqui mais uma vez para estudarmos uma nova lição do nosso curso de discipulado da Igreja Assembleia de Deus no estado de Alagoas, no templo sede em Maceió. Meus irmãos, nós estaremos aqui neste domingo estudando com vocês na nossa EBD a lição de número 7 do nosso primeiro ciclo. E eu gostaria de convidar você para que iniciemos a nossa aula com uma oração, apresentando ao Senhor Jesus tudo o que iremos tratar neste domingo. Amém? Oremos. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos te louvar, queremos te agradecer, queremos bendizer o teu santo nome, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, por tudo quanto o Senhor é para cada um de nós. Senhor, queremos te louvar, queremos te agradecer pelo teu amor manifestado na pessoa do teu Filho Jesus Cristo, que foi entregue por nós, que morreu na cruz do Calvário, provando ali também o seu amor para conosco. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o nosso companheiro amado. Queremos também, Senhor, convidar a tua presença através do teu Santo Espírito, para que esteja conosco durante a ministração desta aula. Te louvamos, Pai, te agradecemos por teu cuidado, Senhor, para com cada um de nós. Abençoa, Pai, a cada um dos teus filhos que estarão assistindo a esta aula. Fala conosco, Senhor, porque nós somos totalmente dependentes da tua presença, da tua voz. É o que nós te pedimos na pessoa bendita do teu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, a lição deste domingo tem por tema a mensagem de Jesus, o reino de Deus. Nós temos como objetivo da lição de hoje demonstrar a importância do ministério de João Batista, precursor do Messias. Temos também como objetivo expor o perfil do Messias esperado pelos judeus e o perfil de Jesus Cristo de Nazaré, o real Messias ou Cristo. Temos também como objetivo descrever o reino de Deus, bem como os sinais e o perfil dos cidadãos deste mesmo reino. Meus queridos, com a ajuda de Deus, nós iremos adentrar ao estudo desta lição. E o texto bíblico base que respalda todo o nosso estudo deste domingo, desta lição, está exatamente no livro de Mateus, capítulo 3, versículos 1 ao 3. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 3, versículo 1 ao 3, capítulo 11, versículo 1 ao 5 e capítulo 12, versículo 22. Eu convido você, apesar de termos estes textos na nossa lição, a abrirem as vossas Bíblias junto comigo, para que nós possamos fazer a leitura juntos. Amém? Diz assim a poderosa palavra de Deus. Naqueles dias surgiu João Batista, pregando no deserto da Judeia. Ele dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Este é aquele que foi anunciado pelo profeta Isaías. Voz do que clama no deserto:
Preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para Ele. Vamos agora ao capítulo 11, versículos do 1 ao 5, também em Mateus. Diz assim a palavra de Deus: depois que acabou de instruir seus 12 discípulos, Jesus saiu para ensinar e pregar nas cidades da Galileia. João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: és tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: voltem e anunciem a João que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e as boas novas são pregadas aos pobres. Capítulo 12, versículo 22, a palavra de Deus nos fala assim: trouxeram-lhe então um endemoniado, cego e mudo, e de tal modo o curou, que o cego e mudo falava e via. Você pode dizer amém? Amém, meu amado aluno? O texto bíblico para a meditação da nossa lição está também no livro de Mateus, só que desta feita no capítulo 11, versículos do 11 ao 13, que diz assim, está aqui na tela para vocês também: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu alguém maior do que João Batista, mas aquele que é o menor no reino dos céus é maior do que ele. E desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus, e pela força se apoderam dele, porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Avançando, nós partimos para a nossa introdução da nossa lição. O reino de Deus não é um local situado geograficamente, mas uma realidade presente na vida dos salvos. Meus queridos, nós estamos exatamente estudando a mensagem de Jesus. E que mensagem é esta? O reino de Deus. Que mensagem era esta? O reino de Deus. Nós temos a referência de Colossenses 1, 9 a 14, que eu gostaria que vocês fizessem a leitura em momento posterior. Mas nós estamos extraindo daqui da nossa lição e do texto referência que o reino de Deus não é um local situado geograficamente, mas uma realidade presente na vida dos salvos. Professor, o senhor poderia explicar um pouco melhor? Nós iremos entender isso de uma forma melhor no decorrer da lição. Estamos apenas na introdução. Amém? A mensagem do reino de Deus fala da importância de fazer a vontade do Pai aqui na terra, assim como ela é feita no céu. Jesus instruía os seus discípulos a que buscassem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as essenciais e básicas coisas certamente não nos faltariam. Vamos repetir? Jesus instruía os seus discípulos a que buscassem primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Você se recorda
desse texto bíblico? Jesus nos ensinando a buscar primeiro o reino dele e a sua justiça, porque as demais coisas ele nos prometeu que seriam acrescentadas. Mateus 6, 25 ao 34. Vamos a uma reflexão pessoal? Meus queridos, estamos estudando a mensagem de Jesus, o reino de Deus. E aí, uma reflexão iremos fazer neste momento. O que mudou, você, querido amigo, você, querido aluno do curso de discipulado, você que está assistindo a esta aula, esta videoaula, o que mudou em sua vida depois que você acolheu a mensagem do Evangelho? Mudou alguma coisa? Você sente uma diferença dentro de si, na sua vida, a partir do momento que você acolheu esta mensagem, que você decidiu viver esta palavra? Você acredita na possibilidade de viver de acordo com a vontade de Deus em um mundo apartado de Deus? Você acredita que é possível viver de acordo com a vontade de Deus em um mundo completamente distante de Deus? É possível fazer a diferença mesmo sendo a minoria? Você acredita que é possível melhorar o mundo fazendo a vontade do Pai aqui na terra, assim como ela é feita no céu? São perguntas que eu já posso imaginar a resposta de cada um de vocês. Mas é uma pergunta que mexe com o nosso interior. Nós precisamos, sim, refletir acerca dessas perguntas, desses questionamentos, mas são perguntas que a gente já pode sentir a resposta de cada um de vocês. E extrair daqui, dessa reflexão, que a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo, ele tem a capacidade plena de mudar a vida de qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode ter a sua vida transformada pelo poder do Evangelho de Jesus. Viver neste mundo de acordo com a vontade do Criador é uma obrigação, é um dever nosso. Devemos resistir a este mundo. Temos em Cristo a capacidade de resistir, de vencer a este mundo, porque Cristo venceu. Você pode dizer amém por isso? Temos o dever, a obrigação de fazermos a diferença, mesmo estando em pequeno número. Mas com Deus, meus queridos, nós somos mais do que vencedores. Portanto, nós temos sim a capacidade de influenciar esta sociedade. Influenciar positivamente o meio, o local, o lugar onde vivemos. Somente a presença do Senhor, somente através de Deus, é que esta humanidade pode alcançar a melhora que tanto busca, mas que busca de uma forma completamente equivocada. Mas vamos avançar. Vamos entender o reino de Deus, a mensagem pregada por Jesus Cristo. E aí, nós iremos adentrar, meus queridos, no primeiro tópico da nossa lição. O primeiro tópico da nossa lição tem por tema João Batista, o último precursor do reino de Deus. E aí, o primeiro subtópico deste primeiro tópico
tem por epígrafe, por tema, profetizado por Malaquias. Quem profetizado por Malaquias? João Batista, o último precursor do reino de Deus, também profetizado. E aí, meus queridos, nós temos que João Batista, haveria de preparar o caminho diante do Senhor. Nós temos aqui o texto de Malaquias, no Antigo Testamento, como referência para esta afirmativa. O texto de Malaquias, capítulo 3, versículos 1 a 2, diz assim: Vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, virá, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará de pé quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives e como o sabão do lavandeiro. Que mensagem poderosa, meus amados alunos. Que palavra poderosa. Ele veio com a disposição, João Batista veio com a disposição e o poder de Elias. E aí nós temos as referências de Malaquias e Lucas, pois desenvolveram um ministério semelhante, inclusive vestindo-se de forma parecida. E aí eu gostaria de lhe convidar para fazermos a leitura do livro, da referência que temos aqui em Lucas, capítulo 1, versículo 17, que diz assim: E irá adiante dele no espírito e virtude de Elias. É o que nós estamos vendo aqui. Para converter os corações dos pais aos filhos e aos rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bom, um povo bem disposto. É assim que está escrito. A fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. João Batista, um conhecido, um exímio pregador do arrependimento. Uma das principais características da pregação de João Batista, conclamar os homens ao arrependimento e a terem uma vida de verdadeira comunhão na presença do Senhor. O anjo Gabriel e o próprio Jesus disseram que a profecia se cumpriu com João Batista, o Elias que havia de vir. O subtópico 1.2 vai tratar acerca do nascimento de João Batista. É o nosso tópico seguinte, tópico 1.2, o nascimento de João Batista. O nascimento de João Batista foi anunciado pelo anjo Gabriel ao seu pai Zacarias. Temos lá na referência de Lucas, capítulo 1, versículos 8 e 9. Convido a você a fazer a leitura desses textos que estaremos trazendo para vocês como referência. O pai, Zacarias, duvidou da mensagem que recebera do anjo Gabriel, pois ele e sua esposa Isabel já eram idosos e ela estéril, idade avançada, e não tinha nenhuma capacidade de gerar. Por não crer, Zacarias ficou mudo até que João nascera. O velho genitor anunciou, o velho Zacarias, 2 pontos. Será chamado profeta do Altíssimo.
o velho genitor anunciou que João Batista será chamado profeta do Altíssimo, cumprindo-se as profecias de Isaías 40, versículo 3, e Malaquias, capítulo 3, versículo 1, que nós já fizemos a leitura. E aí, meus amados, nós adentraremos, portanto, no subtópico 1.3, que vai tratar do ministério de João Batista. Falamos do nascimento de João Batista. Agora falaremos do ministério de João Batista. O ministério de João Batista esteve caracterizado por advertir ao povo, despertando-o para o julgamento divino que se avizinhava juntamente com o estabelecimento do reino dos céus. Mateus capítulo 3, versículos 1 a 12. Ele foi claro, João Batista, ao dizer que não era o Messias, mas que a sua missão era anunciar a vinda do responsável pelo estabelecimento do reino de Deus. Como eu já vos disse, a pregação de João Batista era uma pregação objetiva, direta, que chacoalhava os ouvintes, que confrontava os ouvintes a um verdadeiro arrependimento. E aí eu convido você para ler Lucas, capítulo 3, o capítulo 3 de Lucas. E no capítulo 3 de Lucas vocês irão entender a veemência com a qual João Batista pregava o arrependimento para os seus ouvintes. No livro de João, capítulo 1, versículos 6 a 8, e eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por favor, no livro de João, capítulo 1, por favor, lá onde nós vamos ver, ter como epígrafe do texto, o verbo se fez carne. Já lemos essa passagem em lições passadas, tivemos a oportunidade de entender esse texto de uma forma toda especial, mas eu gostaria de ressaltar para vocês os versículos 6 e 8 ao 8 do capítulo 1 de João. Houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Estamos falando aqui do ministério de João, que nós aprendemos que ministério, o sentido bíblico da palavra ministério é serviço. Estamos aqui lendo no capítulo 1 do livro de João, versículo 6, que houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Aqui nós vemos que João Batista, como dito outrora, ele fazia questão de entender o seu lugar, a sua parcela de contribuição para o reino de Deus. Ele foi claro em diversas oportunidades em dizer que não era o Messias, mas que sua missão era tão só de anunciar a vinda do responsável pelo estabelecimento do reino de Deus, Jesus Cristo de Nazaré. No livro de João ainda, capítulo 3, versículo 28, nós vamos ver a palavra de Deus falando assim: vós mesmos me sois testemunhas de que disse, eu não sou o Cristo. Palavras de João Batista. Vós mesmos
me sois testemunhas de que disse: eu não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Em sua pregação, meus amados, e aí eu já recomendei a vocês a leitura do capítulo 3 do livro de Lucas, em sua pregação, João encoraja os seus ouvintes ao arrependimento. Essa era a principal característica da pregação de João Batista. O convite, em outras oportunidades, o confrontar dos ouvintes ao arrependimento. E aí nós temos aqui a palavra metanoia, pensar de novo. Qual o significado dessa expressão metanoia? Metanoia significa mudança essencial de pensamento ou de caráter. João Batista convocava, chamava, convidava àquela geração, àquele povo completamente, de caráter completamente atrofiado, né? De costumes completamente atrofiados, de postura completamente atrofiada, ao arrependimento. Há uma mudança essencial de pensamento, há uma mudança essencial de caráter, de conduta. Ele os convidava, ou os convidou a uma transformação espiritual. Era isso que João Batista pregava, o arrependimento. E através deste arrependimento, como consequência dele, uma efetiva transformação espiritual. Avançando, meus queridos, nós estaremos, portanto, adentrando ao segundo tópico desta lição, que tem por tema Jesus Cristo, o fundador / indicador do reino de Deus. O primeiro subtópico do tópico 2 da nossa lição vai tratar acerca do Cristo / Messias esperado. O Cristo esperado, o Cristo / Messias esperado, anuncia o evangelho do reino de Deus. Por muitos anos, o ungido, que significa Messias no hebraico, ou Cristo no grego, era aguardado pelos judeus. E aí nós temos as referências de o Salmo de número 42 e o verso 1, Isaías 7,14, Isaías 53, o texto de Isaías 53, aquele texto que ao lermos o nosso coração sente um gozo, não é verdade? Os nossos olhos não conseguem conter as lágrimas quando nós nos deparamos com o texto de Isaías 53. Isaías, o profeta messiânico, vocês lembram disso? Contudo, o Jesus anunciado por João Batista como sendo o Cristo não atendeu às expectativas da maioria dos judeus. Nós sabemos, nós ao longo do nosso estudo, do primeiro ciclo desse nosso curso de discipulado, nós já abordamos que os judeus não esperavam um Cristo como Jesus Cristo se apresentou. Eles esperavam, e nós vamos ver que o próprio João Batista, nós vimos no texto que já lemos aqui em Mateus 11, o próprio João Batista, ele questiona se Jesus Cristo era o Messias que havia de vir ou se eles estavam a esperar por outro. Porque para os judeus, para a maioria dos judeus, esperava-se um grande líder político, esperava-se um Messias que viesse ostentar e gozar de um grande poder militar, né, de uma grande representatividade política para os judeus. Mas o reino de Deus ele não veio
com um poder militar destruidor. Não. E isso mexia, gerava confusão na mente de alguns judeus. O reino de Deus, ele veio dotado, ele se apresentou para aqueles homens, para os judeus, dotado de um poder de amor totalmente diferente do que eles esperavam. A principal mensagem, meus queridos, do Mestre Jesus e mesmo dos seus discípulos e apóstolos era o evangelho do reino de Deus. E aqui eu convido você a fazer a leitura das referências bíblicas, que nós iremos tratar com vocês de uma forma mais direta em um momento futuro. Avançando, nós iremos adentrar no subtópico 2.2. E aí nós vamos falar acerca agora do batizador com o Espírito Santo. O batizador com o Espírito Santo. João Batista batizava com água para arrependimento. Pregava o arrependimento e batizava os que assim se colocavam na condição de arrependidos por seus pecados. E João Batista os batizava com água. Os batizava com água para arrependimento, como expressão de arrependimento. Jesus batiza com o Espírito Santo e com fogo, como forma de revestimento. Para nós entendermos de uma forma um pouco melhor este tópico, eu quero trazer para vocês a expressão, o significado da palavra revestimento. Revestimento é a ação ou efeito de revestir para proteger. Batismo com o Espírito Santo, Jesus, o batizador, batizando para o fim de revestimento, com a finalidade, com a forma de revestimento, com o Espírito Santo e com fogo, e este revestimento para o fim de nos proteger com a sua presença. Jesus inicia o seu reino e declara ser o batizador com o Espírito Santo. Jesus, o batizador com o Espírito Santo. E aí eu convido você a fazermos a leitura do que está escrito no livro de Atos, capítulo 1. Nós temos a referência dos versículos 1 a 8 aí para vocês, na nossa tela, no nosso slide. E eu gostaria de ler com você a partir do versículo 3, que diz assim: depois do seu sofrimento, Jesus apresentou-se a eles e deu-lhes muitas provas indiscutíveis de que estava vivo. Apareceu-lhes por um período de 40 dias, falando-lhes acerca do reino de Deus. Certa ocasião, quando comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é neste tempo que vais restaurar o reino a Israel? Ele lhes respondeu: não lhes compete saber os tempos ou as datas que o Pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Jesus Cristo, o batizador, através do batismo com o Espírito Santo, ele nos reveste
E conforme está escrito na palavra, Ele derrama sobre nós do seu poder, para que nós demos, portanto, continuidade ao seu ministério, como nós já aprendemos, pregando o seu evangelho em Jerusalém, na Judéia e Samaria e até os confins da terra. Portanto, aqui os discípulos foram comissionados, foram revestidos de poder para darem continuidade ao ministério de Cristo. Eu quero lhe dizer uma coisa prazerosa, meu querido aluno. Se você ainda não teve a oportunidade de receber o batismo com o Espírito Santo, eu quero lhe dar uma notícia feliz. Eu quero lhe dizer que o batizador Jesus, ele continua batizando com o Espírito Santo de Deus. Basta tão só você bater na porta. Basta tão só você buscar a presença do Senhor. Basta apenas o seu coração desejar receber este revestimento, receber este batismo que nos é uma promessa, que Jesus Cristo irá lhe batizar, irá batizar você com o Espírito Santo e com fogo. O batizador Jesus continua a batizar. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pedro testemunha que, muito depois, outros receberam o mesmo batismo com o Espírito Santo. E este batismo continua sendo uma realidade na vida de muitos servos fiéis ao Senhor. E como eu te falei, como eu falei para você, meu querido aluno, o batizador Jesus continua batizando. Amém? E aí nós vamos para o subtópico 2.3. O comissionador dos anunciantes do reino de Deus. Quem é este comissionador? Jesus Cristo. Ele é o comissionador dos anunciantes do reino de Deus. Durante o seu ministério, Jesus instruiu seus discípulos a que anunciassem a chegada do reino dos céus. O reino de Deus, ele tem início com o início do ministério de Jesus Cristo. Nós sabemos disso. Nós estudamos isso. O reino de Deus, ele tem início com o início do ministério de Jesus Cristo. A chegada do reino de Deus se dá através da pessoa de Jesus Cristo. Ao subir aos céus, Jesus comissionou a igreja a responsabilidade de anunciar o evangelho do reino de Deus. Jesus Cristo nos comissionou, nos capacitou e também nos deu a responsabilidade. Vejam, ele nos capacitou, ele nos preparou, ele nos comissionou, ele nos deu a responsabilidade de anunciarmos o evangelho do reino de Deus. Marcos 16:15, Mateus 24:14, Mateus 28:19 ao 20 são referências, textos bíblicos que respaldam esta afirmação. E você que foi alcançado pelo evangelho de Jesus Cristo é a prova viva do que nós estamos tratando aqui nesta aula, neste domingo. Amém? A igreja de Cristo, meus queridos, a igreja de Cristo não pode enclausurar-se dentro dos templos, mas deve cumprir a sua missão por toda a parte onde estão os pecadores. A palavra de Deus diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, mas transformá-lo pela renovação do nosso entendimento. Portanto, ao recebermos, ao chegarmos à presença do Senhor, ao aceitarmos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas e recebermos a sua presença, a nos tornarmos templo e morada do Espírito Santo, a partir deste momento, nós já estamos, meus queridos, comissionados,
nós já estamos na qualidade de chamados a nos tornarmos anunciantes deste evangelho, a nos tornarmos anunciantes deste reino, do reino de Deus, da mensagem, né? A nos tornarmos anunciantes da mensagem do evangelho que alcançou a minha vida, que alcançou a sua vida. Portanto, nós precisamos, na qualidade de integrantes da igreja, de integrantes do corpo de Cristo, entendermos a necessidade de darmos continuidade a esta pregação, a pregação do reino de Deus. Nós temos o dever de darmos continuidade ao ministério de Jesus Cristo mediante o anúncio das boas novas de salvação. Que o Espírito Santo de Deus possa a cada dia capacitar ainda mais a você, capacitar a mim, para que nós possamos desempenhar esse mistério, esta função, este dever, esta responsabilidade de levarmos a mensagem do Evangelho a todos aqueles que não encontraram ainda, que não se encontraram ainda com Jesus Cristo e que estão sofrendo no mundo do pecado. Nós precisamos despertar dentro de nós um amor maior pelas almas, um maior amor pelo pecador. Nós precisamos levar esta mensagem poderosa e transformadora aos que estão enfermos e aos que estão enfermados, adoecidos pelo pecado. Que Deus em Cristo Jesus, que Deus através do Espírito Santo nos encha de força, nos encha de uma capacidade toda especial para que possamos ultrapassar os limites das nossas igrejas, das nossas casas, do nosso local de trabalho, para que nós possamos ser um efetivo agente ou agentes multiplicadores do reino de Deus aqui nesta terra. Amém? Portanto, meus queridos, nós passaremos então agora ao terceiro tópico da nossa lição, que vai tratar sobre o estabelecimento do reino de Deus. Qual seria o conceito de reino de Deus? Significa o reinado. O conceito do reino de Deus significa o reinado ou governo de Deus sobre todas as coisas. Por causa do pecado, o coração do homem insiste em se rebelar contra o senhorio de Deus, rejeitando a pessoa de Jesus Cristo. O reino de Deus, meus queridos, representa o domínio de Deus. Representa o domínio de Deus sobre as pessoas que aceitam a sua vontade. Certa feita, em uma certa oportunidade, eu ouvi uma definição extremamente interessante de Russell Shedd acerca do que é o reino de Deus. E ele disse que o reino de Deus é um reino que convida perdidos ou pessoas que não sabem que existe um rei a se prepararem para a sua vinda. Só existe uma forma de se tornar um participante deste reino. E esta forma, meu querido ouvinte, meu querido aluno, é através do arrependimento. Este reino, que é um reino que convida perdidos ou pessoas que não sabem que existe um rei a se prepararem para a sua vinda, palavras de Russell Shedd, esse reino, ele é acessível a todo o homem, a todo o pecador, a todos os pecadores, independentemente do pecado que ele tenha cometido. Porém, o conduto, o meio, o instrumento para se alcançar,
para se chegar, para fazer parte deste reino, é o arrependimento. O arrependimento pelos pecados, o reconhecimento e o arrependimento dos pecados. E também reconhecer, aceitar a Cristo como Senhor e Salvador. Sua natureza, a natureza do reino de Deus, meus queridos, é espiritual e não material nem política. Lembra do que nós falamos? Da confusão na cabeça dos judeus acerca do Cristo? Do Cristo que nós conhecemos, que para eles não poderia ser o Messias esperado, para a maioria deles, não representava o Cristo que eles esperavam, porque se tratava de um Cristo humilde, de um homem simples, totalmente diferente daquele líder político cheio de riquezas materiais que eles estavam a esperar. A natureza do reino de Deus, ela é espiritual. Portanto, eu posso afirmar para você que o reino de Deus está em nós. Nós somos templo e morada do Espírito Santo de Deus. O reino de Deus está em nós. O reino de Deus, a sua natureza é espiritual. Só através de uma vida espiritual é que se é possível contemplar o que é espiritual. E não material, nem política. O reino de Deus está presente entre nós. E eu posso dizer também em nós, mas ainda não entrou na plenitude do seu poder e glória. E entrará e iniciar-se-á este período, este momento de plenitude do seu poder e glória, com a volta do nosso querido Senhor e Salvador Jesus Cristo. O reino de Deus, ele está dentro dos corações dos crentes, pela presença poderosa do Espírito Santo, que opera maravilhas em nome de Jesus. Eu gostaria de acrescentar algo mais a esta abordagem deste slide. O reino de Deus, ele está dentro dos nossos corações, dentro dos corações dos crentes, pela presença poderosa e doce do Espírito Santo de Deus, que opera maravilhas em nome de Jesus. E deixa eu lhe dizer algo muito importante. O reino de Deus, ele também é visível. Mas como, professor, o reino de Deus é visível? Através de que eu posso ver o reino de Deus? O reino de Deus é visível, meus queridos, através da minha vida e da sua vida. O reino de Deus tornou-se visível para aqueles que viveram durante o ministério terreno de Jesus Cristo, através da vida de Jesus Cristo de Nazaré. Avançando, nós temos o subtópico 3.2, que vai tratar sobre os sinais do reino de Deus. Os sinais realizados por Jesus Cristo apontam para um mundo onde não há lugar para doenças, tristezas, angústias, dor. Meus queridos, todos esses sentimentos, todas essas características desta vida aqui nesta terra não fazem parte da realidade do reino de Deus. As dores que enfrentamos aqui, as doenças que machucam o nosso corpo, a tristeza, a angústia que muitas das vezes maltrata os nossos corações, darão lugar a um gozo, a uma paz e uma felicidade eterna quando Jesus Cristo voltar e nos levar para que possamos estar com Ele em definitivo no reino de Deus. Portanto, os sinais que Jesus Cristo, os sinais, os prodígios, os milagres operados por Jesus Cristo durante o seu ministério,
era uma perfeita demonstração, era um apontamento para um mundo onde não há lugar para doenças, para tristezas, para angústias ou dor. E que lugar é esse, professor? É esse que nós estamos estudando hoje, o reino de Deus. A igreja sinaliza o reino de Deus para a sociedade através dos sinais espirituais. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, é a referência que nós temos para este tópico desta lição. E o versículo 12 de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, a palavra de Deus ela vai nos dizer assim: os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência por sinais, prodígios e maravilhas. O apostolado de quem? O apostolado de Paulo, um também representante da igreja. Portanto, a igreja sinaliza o reino de Deus para a sociedade através dos sinais espirituais, assim como através das ações que apontam para a presença divina através do corpo de Cristo. Onde podemos identificar também sinais do reino de Deus? Amando uns aos outros, como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Estudamos esse texto na lição passada, quando foi tratado pela querida professora Meire acerca do novo mandamento. Nós estudamos esse texto, Jesus Cristo colocando-se como uma referência de amor, amando uns aos outros como eu, são palavras de Cristo, vos amei. Portanto, meus amados, a forma como nós nos amarmos, como amarmos ao nosso próximo, como amarmos uns aos outros, independentemente das nossas diferenças, é uma das maneiras de nós sermos reconhecidos como representantes do reino de Deus aqui na terra. E aqui eu gostaria de acrescentar para vocês o texto que consta no livro de João, no Evangelho de João, segundo João, capítulo 13, versículo 35. Vejam a importância do amor para que nós possamos refletir o reino de Deus nesta sociedade. Capítulo 13, versículo 35. Está assim escrito: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Como? Se vos amardes uns aos outros. Precisamos, meus queridos, efetivamente colocarmos em prática este sentimento que de fato nos aproxima, nos assemelha à pessoa de Jesus Cristo, a maior expressão de amor. E parafraseando o apóstolo Paulo, quando ele disse: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo, nós temos o dever de nos portarmos, nós temos o dever de abrir o nosso coração para exercermos um verdadeiro e genuíno sentimento de amor para com os nossos irmãos, para com o nosso próximo, para que desta feita, meus queridos, o reino de Deus seja visível também através das nossas vidas. Amém? O último subtópico da nossa lição tem como tema os cidadãos do reino de Deus. Quem serão esses cidadãos? Os cidadãos do reino de Deus são todos os salvos no sangue de Jesus. Não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. Efésios 2, 19. Características de um cidadão do reino de Deus. Salmo de número 15. Deus nos convida a fazer com sinceridade uma autoavaliação sobre a nossa condição espiritual. Meus queridos, façamos a leitura do Salmo de número 15,
E aqui nós temos características ricas deste cidadão do reino, de como deve se portar um cidadão do reino. Vai dizer assim, o Salmo de número 15: o Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Aquele que anda em sinceridade e pratica a justiça e fala verazmente segundo o seu coração. Aquele que não difama com a sua língua, nem faz mal ao seu próximo, nem aceita nenhuma afronta contra o seu próximo. Aquele a cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem ao Senhor. Aquele que, mesmo que jure com dano, seu irmão não muda. Aquele que não empresta o seu dinheiro com usura, nem recebe peitas contra o inocente. Quem faz isto nunca será abalado. Meus queridos, eu vos convido a vivermos esta verdade, de modo que nós tenhamos efetivamente as características de um verdadeiro cidadão do reino de Deus. Na perspectiva do reino de Jesus, na perspectiva do reino de Deus, que também é o reino de Jesus, Jesus ensina que quem quiser ser o maior deveria tornar-se o menor. Eis aqui uma também característica de um cidadão do reino: entender a necessidade de se tornar o menor. Jesus nos ensina que quem quiser ser o maior no reino de Deus deve tornar-se o menor. Lucas 9, 46 a 48, Marcos 10, 15, Lucas 22, 24 a 27. Eu convido você a fazer essa leitura aí no momento em que você for refletir ainda mais acerca da lição deste domingo. Para refletir, a conversão significa abraçar um novo estilo de vida, uma nova maneira de pensar, agir e de viver na sociedade. Por isso Jesus disse que o reino de Deus acontece quando nós nos convertemos e quando nós cremos no Evangelho. Conclusão. Na lição de hoje aprendemos 2 pontos. Somente o amor nos habilita a viver, ainda aqui na terra, cumprindo a vontade de Deus, tal como ela é feita indistintamente no céu. Filipenses 2, 5 a 11. Aprendemos também que devemos amar de forma voluntária, sem constrangimento, pois o amor nos leva a amar como Jesus amou, tornando-se esse ato na maior forma de pregação do Evangelho do Reino de Deus. E aí, meus queridos, a nossa próxima lição do próximo domingo terá como tema: o Reino de Deus já teve início. Que Deus em Cristo Jesus continue abençoando a cada um de vocês. Oremos ao Senhor, agradecendo por mais este encontro que Ele nos proporcionou. Querido Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, queremos, Pai, te agradecer por Tua presença, pela doce presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas. Pai, que esta palavra, que este estudo desta escola bíblica dominical no dia de hoje, que o estudo desta lição, Pai, possa, Senhor, encontrar terra fértil em nossos corações, possa encontrar terra fértil nos corações dos ouvintes desta videoaula, Pai, de modo que a semente que foi, Pai, trabalhada, Pai, pregada, estudada neste domingo, Senhor, possa germinar nos corações, que possamos, Pai, colocar em prática tudo que estudamos, Senhor, nesta lição em nossas vidas, para que nós possamos, Pai, alcançarmos, Senhor, o Teu reino, no grande dia, Senhor, do arrebatamento da Tua igreja. Senhor Jesus, também queremos Te apresentar a vida, Senhor, de cada um dos Teus filhos, a vida dos nossos pastores, o nosso pastor presidente, nosso pastor Herman, o nosso superintendente, pastor Hermengardo, Pai, cada um dos obreiros que estão, Senhor, engajados na Tua obra, Senhor. Pai, abençoa, guarda cada um dos Teus filhos,
Queremos também te pedir uma bênção especial em prol de cada aluno, de cada membro da tua igreja, Senhor, que estão desejosos de mais uma vez estarem reunidos, Pai, na tua igreja, para juntos podermos contemplar, Pai, tudo aquilo que o Senhor ainda está por fazer nas nossas vidas, Senhor. Te louvamos e te agradecemos mais uma vez na pessoa bendita do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.